Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para estudar a preciosa Palavra de Deus. E eu queria, nessa tarde, trazer o seguinte assunto: o valor da palavra para Deus. O valor da palavra para Deus. Então, nós precisamos entender o valor da palavra de Deus para nós. E nós vamos entender melhor o valor que a palavra de Deus tem que ter para nós, se nós percebemos o valor que essa palavra tem para ele. E aí eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 138. Salmo 138 começa com o primeiro verso, que a gente faz até o início. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. No verso 2, então, ele diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Finalzinho. Pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Não é assim que está? Finalzinho do verso 2. Se você observar uma outra tradução, que é a Revista e Corrigida, diz assim: pois magnificaste a tua palavra acima do teu nome. Veja a diferença de tradução. Nessa daqui, que é atualizada, diz que a palavra e o nome de Deus estão no mesmo patamar. Já na versão corrigida, diz que a palavra de Deus está acima até do nome de Deus. Qual das duas que é correta? Veja, sem querer comparar a tradução, eu queria que você entendesse o seguinte: o seu nome vai ter importância a depender da sua palavra. Você vai no comércio. Hoje em dia é tudo com cartão ou até com Pix. Mas no passado tinha uma coisa chamada crediário. O crediário ia avaliar se o seu nome é confiável. E sabe como é que as pessoas saberiam se o seu nome é confiável? Se você era uma pessoa que honrava a sua palavra. Quem é que tem um nome confiável? É aquele que honra a sua palavra. Sabe o que dá força ao seu nome? A sua palavra. Pessoas que não têm palavra, o nome não é confiável. Pessoas que honram a palavra, o nome é confiável. Percebe por que desse texto? Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ou magnificaste a tua palavra acima de teu nome. O nome de Deus, ele é valorizado por causa da palavra dele, que é honrada. Porque ele honra a sua palavra, o seu nome é confiável. Entendeu, meu irmão? O valor da palavra de Deus para Deus. Só para você perceber. Porque o Senhor tem honrado a sua palavra, o nome dele é único. Porque a palavra do Senhor é confiável, o nome dele é único. Vamos entender isso um pouco mais. Olha o valor da palavra de Deus para Deus. Lá em Jeremias, capítulo 1, Jeremias, capítulo 1, se você observar o versículo 12, ele vai dizer assim, Jeremias 1, versículo 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha o que Deus está dizendo. Que ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele está dizendo assim: eu tenho um compromisso com a minha palavra. Eu valorizo a minha palavra, eu honro a minha palavra. Meus irmãos, num certo sentido, qual é a coisa mais importante para Deus? É a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele não volta atrás, ele não desonra a sua palavra. É importante nós sabermos disso. Aí vamos considerar aqui algumas situações. Primeira, Deus criou todas as coisas por meio de quê? Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ele disse: haja e houve. Haja luz, houve luz. Haja isso e houve isso. Haja aquilo e houve aquilo. Meu irmão, olha como é que Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, como é que a palavra dele deve ser valorizada, deve ser confiada. Ele disse e aconteceu. Deus vela pela sua palavra. Ele engrandeceu acima de tudo a sua palavra. O nome de Deus é confiável porque a palavra dele é confiável. Meu irmão, nós precisamos
perceber o valor da palavra de Deus para Deus, e então nós veremos o quanto que a palavra dele deve ser valorizada para nós. Vamos entender um pouco mais. Jesus Cristo, ele vai para o deserto. E ali no deserto, Satanás vai tentá-lo. E Satanás vem com tudo. No que Satanás vem com tudo, Jesus Cristo vai rebater Satanás em todas as acusações, em todas as tentações. E qual vai ser a maneira de Cristo vencer Satanás? O Filho de Deus, ele vai enfrentar o inimigo. Como é que ele enfrenta? Ele diz por 3 vezes, está escrito, está escrito, está escrito. O inimigo manda ele transformar a pedra em pão. Ele fala, está escrito na palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Meu irmão, olha o valor da palavra de Deus para Deus. É por meio da palavra que Jesus Cristo, enquanto homem, venceu Satanás. Aí Satanás manda ele pular do pináculo para que os anjos viessem guardá-lo. E ele diz, está escrito, não tentarás ao Senhor, seu Deus. Eu tenho um compromisso com a palavra. E mais uma vez, Satanás, ele vai oferecer todos os reinos e todas as riquezas da terra para Jesus. Todas as riquezas, meus irmãos, pense aí. As jazidas de petróleo, as jazidas de ouro, de diamantes, todos os reinos, todas as glórias do mundo. Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Como é que Jesus, enquanto homem, venceu Satanás? Por meio da palavra de Deus. Meu irmão, Deus vela pela sua palavra. Deus engrandeceu, acima de tudo, o seu nome e a sua palavra. Por que o nome de Deus é confiável? Por causa da palavra de Deus. Pela palavra que todas as coisas surgiram. Deus disse haja e houve. Pela palavra que Jesus, enquanto homem, venceu Satanás. E não é assim que diz o Salmo 91? A tua palavra é escudo e broquel. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Meus irmãos, assim como Jesus, ele se defende e ele vence Satanás por meio da palavra, a Bíblia está dizendo que na palavra nós temos um escudo, nós temos um broquel. Qual a diferença escudo e broquel? Naquela época, tinha 2 tipos. Tinha um escudo longo que defendia o corpo inteiro. E tinha um escudo redondo que defendia áreas específicas. Aí, escudo, broquel, são esses 2 tipos de defesa. Uma que protege o corpo inteiro, outra que protege áreas específicas. O valor da palavra de Deus. A palavra de Deus nos defende. E a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 5, capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Olha o poder da palavra. É por meio da palavra que eu me defendo. E é por meio da palavra que eu ataco. É por meio da palavra que eu me defendo. E é por meio da palavra que eu consigo vencer o inimigo. O valor da palavra de Deus. Meus irmãos, esse valor é tão grande que Jesus Cristo, quando se encarnou, a Bíblia fala que foi a palavra encarnada. João fala isso no Evangelho de João, capítulo 1, e depois em 1 João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E lá em 1 João 1, ele fala que nós apalpamos, ele e os discípulos, apalparam a palavra encarnada. O valor da palavra de Deus para Deus. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele engrandeceu acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Engrandeceu até a sua palavra acima do seu nome, porque o nome só é confiável, porque a palavra é confiável. Por meio da palavra ele criou todas as coisas. Meus irmãos, por meio da palavra, Jesus, enquanto homem, venceu Satanás. É por meio da palavra que nós nos defendemos. É por meio da palavra que nós atacamos. Não só de pão vive o homem, a nossa maior necessidade não está no físico.
a nossa maior necessidade está na palavra de Deus. Meus irmãos, pensemos bem nisso. Jesus é a própria palavra encarnada. Entendendo o valor da palavra de Deus para Deus, vamos considerar qual deve ser o valor da palavra para nós. E aqui eu queria que você observasse 2 versos da Bíblia comigo. Primeiro, olha Jeremias, capítulo 23. Capítulo 23. Verso 28, Jeremias vai dizer assim: o profeta que tem sonho, conte-o apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Aqui dá para a gente começar a trazer algumas aplicações. Jeremias, ele viveu numa época que tinha muitos profetas. E esses profetas ficavam contando seus sonhos para iludir as pessoas, para ganhar o coração das pessoas. Eram aquelas palavras de vitória. Acontece hoje? É aquelas palavras de ânimo. Acontece hoje? Aquelas palavras motivacionais. Então, vinham aqueles profetas e diziam aquilo que as pessoas queriam ouvir. O rei ia para uma guerra, aí o profeta só ia dizer para o rei o seguinte: você vai vencer. Você é mais forte que o inimigo. Deus vai entregar o inimigo nas suas mãos. Então tinha esse tipo de profeta, que falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. As pessoas em pecado. O profeta não confrontava. O profeta só queria falar aquilo que as pessoas queriam ouvir. Meu sonho. Deus me falou. Aí Jeremias diz, olha, Deus manda Jeremias dizer, quem tem sonho, conte apenas como se fosse um sonho. Mas aquele que tiver a minha palavra, esse fale com verdade. E ele termina fazendo essa associação. O que tem a palha com o trigo. O sonho do profeta é palha, mas a palavra de Deus é trigo. Meus irmãos, por que isso é importante? Porque nos nossos dias existem muitos pregadores cheios de palha. Muitos pregadores apenas com palavras motivacionais. Tem agora até aquilo que é chamado de pregador stand-up, que gosta de contar piada, que gosta de fazer as pessoas sorrirem. Entra no YouTube, entra aí no seu Instagram, observa como é que você vai passando ali e vai aparecendo vários cultos e várias pessoas com palavras motivacionais. E como que as pessoas gostam desse tipo de palavra? Aí você vê assim, até adolescente. Tem uma adolescente aí que ela fica trazendo algumas palavras motivacionais, né? Por que a Coca não fala mal da Pepsi? Não estou criticando a menina. As suas palavras assim, elas são até inteligentes, interessantes. O que eu estou dizendo é que é palha, não é palavra de Deus. Mensagem motivacional é palha, não é palavra de Deus. Tem uma mulher, uma jovem, ela tem umas mensagens também só motivacional. Tem alguns pregadores aí só motivacional. Como é conhecido, vou aqui citar sem criticar a ele, mas só para dar um exemplo. São os Cláudios Duartes da vida. Pregador stand-up. Quer fazer os outros sorrirem, quer fazer os outros assim ficarem à vontade com aquele momento de culto e de pregação. Meu irmão, cuidado. Boa parte disso é palha. Eu estou falando boa parte para ser misericordioso. O que tem a palha com o trigo? Deus, ele valoriza a palavra dele, meu irmão. Deus valoriza a sua palavra acima do seu nome. Ele está dizendo que ele vela pela sua palavra. Sabe o que Deus quer que aconteça no culto? Que a palavra dele seja exposta. Que a palavra dele seja pregada. Com fidelidade, com verdade, com autoridade, com unção. Deus vela pela sua palavra. E observe se não é assim que o Senhor coloca nas Escrituras. Abre, por favor, em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Se você observar aqui, no que Paulo está confrontando os coríntios, porque eles tinham uma ideia de que no culto era para enfatizar os dons de sinais, principalmente os de línguas. E ali eles tinham até uma ideia errada do que era língua, eles achavam que eram sons estáticos. Paulo vai mostrar a preeminência
da palavra de Deus. Ele diz no versículo 23: Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, todos se propuserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Então, Paulo está dizendo, rapaz, vocês ficam com esse negócio aí de língua, e ali parece até que eram sons estáticos. Fica imaginando se chegar alguém indouto ou incrédulo, não sabe do que vocês estão falando. Ele vai entrar vazio e sair vazio. E vai se perguntar, para que eu vim aqui? Parece um lugar de louco. Mas observa o verso 24. Porém, se todos profetizarem, se todos proclamarem a palavra de Deus, e entrar algum incrédulo ou indouto, e por ele por todos convencido e por todos julgado. Então, se estiverem pregando, estiverem expondo a palavra, entra o incrédulo, entra o indouto. Esse incrédulo, esse indouto, ele acaba sendo confrontado pela palavra. Verso 25. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Percebeu a Bíblia dizendo? Meu irmão, quantas vezes acontece isso numa igreja onde a Bíblia é pregada? Entra a pessoa não é crente. Aí chega lá, a palavra de Deus é apresentada diante dela e o Espírito de Deus fala por meio da palavra. E aquela pessoa, então, ela é confrontada. Aquela pessoa tem o seu coração exposto. Ela fica pensando, puxa, será que o pregador sabe da minha vida? Porque o que o texto está dizendo, está falando para mim. Entra aquele irmão com o coração duro e a palavra quebranta. Entra o ímpio e o ímpio se converte. Meu irmão, entra a pessoa atribulada e essa pessoa atribulada é consolada. Porque a palavra de Deus tem poder. Meu irmão, a Bíblia está dizendo o que tem o trigo com a palha. Eu não sou necessariamente contra testemunhos. Eu não sou. Mas eu creio que Deus vai falar mesmo, não é por meio do testemunho, é por meio da pregação da palavra. Testemunho é pessoal. Testemunho é subjetivo. E testemunho é até questionável. Esse negócio de Deus falou meu coração, é subjetivo. É pessoal e é até questionável. Mas quando a pessoa abre a Bíblia, a pessoa ensina a Bíblia e a pessoa prega a Bíblia, meu irmão, aí é Deus falando, e é Deus falando com autoridade. É a autoridade de Deus manifesta no culto. Deus vela pela sua palavra. Qual é a coisa mais importante para Deus? A sua palavra. Ele engrandeceu a sua palavra acima até mesmo do seu nome, porque o poder do nome de Deus está no poder da palavra de Deus. Meus irmãos, pensem bem nisso. Ora, a palavra de Deus foi o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Ele disse, haja e houve. Cristo, quando enfrentou o inimigo, ele enfrentou por meio da palavra. Porque a palavra, ela é escudo. E a palavra é espada. Por meio da palavra eu me defendo, por meio da palavra eu ataco. Meu irmão, quando Cristo encarnou, ele foi visto como a palavra encarnada. Precisamos fazer valer a palavra de Deus. O que tem o trigo com a palha? Testemunho tem o seu valor, mas diante da palavra é palha. Quem tem seus sonhos, ora, isso diante da palavra é palha. A palavra, ela é trigo que alimenta. Tente imaginar, você está ali peneirando, está o trigo na peneira. No que você vai sacudindo, a palha vai soltando do trigo. E aí você joga tudo para o alto. O vento sopra a palha, e então o trigo cai na peneira. O trigo é que realmente é importante. No culto, tudo tem o seu valor, mas a essência está na palavra. Queria caminhar para o final, acerca deste ponto. Abre, por favor, em 1 Timóteo. Desculpe, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo é a última carta escrita dele. Então, foi a última carta que Paulo escreveu. E ele está escrevendo ao seu discípulo e sucessor, Timóteo. E quais são as últimas orientações que ele dá a esse ministro, a esse filho na fé?
capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: conjuro-te. Ele não está dizendo que sugere. Ele não está dizendo que pede. Ele não está dizendo que aconselha. Ele não está dizendo nem que orienta. Ele está conjurando. Ele está colocando um peso, uma obrigação, uma responsabilidade. Isso não é opcional. Conjuro-te. E para trazer mais peso ainda, ele fala perante Deus. E Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o peso. Conjuro-te. E eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O que ele conjura? Verso 2. Prega a palavra. Meu irmão, o que o pregador tem que fazer acima de tudo? Contar piada? Ficar motivando? Ficar dando ilustraçõezinhas sem pé e nem cabeça? O que ele tem que ficar fazendo? Dando testemunho? Ele tem que ficar com os seus coaches? Ficar com palavras motivacionais? Paulo está dizendo, eu te conjuro perante Deus, perante Cristo Jesus, aquele que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Eu te conjuro, pregue a palavra. Meu irmão, o valor da palavra de Deus para Deus está acima até mesmo do seu nome. Ele vela por essa palavra. E se é importante para ele, tem que ser importante para nós. Por meio da palavra que ele criou o mundo. Por meio da palavra que Cristo venceu Satanás. É pela palavra que nós nos defendemos, pela palavra que nós atacamos. Cristo, quando encarnou, ele foi visto como a palavra encarnada. Meu irmão, a palavra é trigo. E tudo fora da palavra é palha. Pela palavra, quando está sendo pregada, entra o incrédulo, entra o indouto, e a palavra então fala ao seu coração, ora o confronta, ora o consola, e diante da palavra as pessoas ali, elas se prostram reconhecendo que Deus falou com elas, não foi por sonho, não foi por visão, não foi por testemunho, não foi por línguas, foi pela palavra. E aí a Bíblia está dizendo, te conjuro, prega a palavra. Igreja, valorize a palavra. Deem o verdadeiro crédito que a palavra tem. E ele diz aqui, pregues a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Quer as pessoas gostem, quer elas não gostem. Palavra. Que a palavra do Senhor seja como a espada, seja como o martelo, seja como o fogo. Que ela seja como a água, que ela seja como o bálsamo, que ela seja o mel, que ela seja o ouro, que a palavra fique sempre em evidência. Aí diz, exorta com toda longanimidade e doutrina. E a razão que ele dá para isso. Verso 13. 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Antes, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não é o que acontece hoje, meus irmãos. Não é o que acontece. As pessoas se cercam de pregadores, de mestres, segundo as suas cobiças, segundo os seus interesses. Eles se recusam a dar ouvidos à verdade. Eles ficam atrás de fábulas, de historinhas para sorrir, de palavras motivacionais. Eles não querem ouvir o que vem do coração de Deus. Eles querem ouvir aquilo que vem do coração deles. Meu irmão, qual é o valor da palavra de Deus para Deus? E entendendo qual o valor de Deus, qual o valor da palavra de Deus para Deus, qual o valor dessa palavra para você? A palavra do Senhor é trigo. E o que estiver fora da palavra do Senhor é palha. Qual que deve ser a centralidade do culto? Palavra, Bíblia. Qual deve ser o caminho do crente? Pela palavra. Como é que a Bíblia fala? Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Meu irmão, como é que o varão é bem-aventurado? Antes tem o seu prazer na palavra, e na sua palavra medita de dia e de noite. Em nome de Cristo, que nós possamos praticar o retorno, a ênfase, a prioridade, a preeminência,
a exclusividade da palavra de Deus no culto. Você quer um stand-up? Que seja fora do culto. Você quer uma palavra motivacional? Que seja fora de culto. Você quer qualquer outra coisa? Entenda, não substitui a pregação. De maneira nenhuma substitui a pregação. É pela palavra do Senhor que nós somos confrontados, que nós somos ensinados. E aqueles que realmente são crentes em Jesus Cristo, esses amam a palavra do Senhor. Que essa palavra tenha um lugar especial no seu coração. Muito obrigado pela sua atenção. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um abraço.